Olá, bem-vindos ao Taça Cheia. Mais uma vez, fora de casa, mas num outro espaço acolhedor. Viemos ao Costelão para conversar com o Mano Velho. Ele, na verdade, é Sari Sari. Tem de nome próprio que muita gente desconhece, o Skylam. Yeah. É isso? O que é que significa? Olha, na verdade, Skylam foi um erro da senhora da conservatória. Oh. Yeah, juro. E qual é que seria o nome? Que a minha mãe conta. Que era suposto ser Skylane. Okay. Ou seja, a caminho do céu. Traduzindo para português. Skylane. Porque Sari Sari significa pôr do sol. Okay. Em Swahili. Também conta a história, né? Uma ovelha que me contou. Sari Sari significa pôr do sol. E Skylane era suposto ser o nome. Só que a senhora enganou-se e escreveu, em vez do N no lane, pôs um M. Então ficou Skylam. Ok. E pronto. E Sari é o meu Sari, nome, estás a dizer, Sari Skylam. Conhecemos-te como Sari Sari enquanto artista, mas tu dizes que o teu pai é que te atribui esse nome, é isso? Sim. É o meu nome do BI, da carta de condução, do passaporte. Todos os documentos, tipo, é um mambo engraçado. Quando a polícia me para, é engraçado mesmo. Tipo, os direitos param-me no aeroporto, estou a passar, tá vendo? O gajo para-me, só para tu veres aí os documentos. O gajo para-me e eu disse: oh, afinal é mesmo o teu nome. Eu pensei que fosse um mambo artístico. E aí quebra já o gelo, tá a ver? Já sou tratado de uma outra maneira. Porque na verdade o nome. É o que eu digo, já era diferente, né? Porque um artista normalmente quando está à procura de um nome, ele está à procura de um nome diferente, novo, impactante, que mais ninguém tem, né? E na altura, antes, no início, quando eu comecei a dar os primeiros passos na música, já existia um rapper famoso do grupo Calibrados que tinha um nome que repetia também 2 vezes. Que era o Vui Vui, né? O Divuino. O Vui Vui dos Calibrados. Então, a cena do Vui Vui, e eu era Sari Sari, epá, eu disse, não vou mais procurar outro nome, né? Tipo, tu estudaste Relações Internacionais? Diria na especialidade de desenvolvimento. Desenvolvimento global e Relações Internacionais. Relações Internacionais. Estudaste em Londres. Leeds. Portanto, na Inglaterra. Tinhas um emprego formal, inclusive numa multinacional angolana, e combinavas este emprego com a arte, com a música, e decidiste abandonar este emprego e seguir a música, mas hoje, mais do que músico, és produtor, empresário, portanto, gestor de negócio. Como é que tu concilias esta, diria, ocupação ou essa faceta atual do Sari Sari? Olha, como é que eu ia dizer isto? Eu acho que juntos somos mais fortes. Eu acho que é muito importante tu como pessoa, ser humano, como homem de negócios, como artista, como desportista, é muito importante, na minha humilde opinião, tu perceberes quais são as tuas debilidades. Estás a ver? Às vezes as pessoas falam sempre sobre eu sou bom nisto, eu sou bom naquilo, eu faço e aconteço, mas é importante nós, às vezes, olharmos no espelho e percebermos o seguinte: onde é que eu sou fraco? Está a ver? Onde é que eu não sou tão bom? Quais são as minhas debilidades? Se calhar tu és organizado, se calhar eu sou uma pessoa desorganizada, então se calhar eu preciso de uma catila que faz parte do back-office e que organiza o back-office. Daí eu trato a dizer que juntos somos mais fortes. Por exemplo, eu sou uma pessoa, como tu disseste, que saiu daqui, se calhar vou para um show, ou vou para um estúdio, ou estou a ensaiar, ou estou a compor e vou-me deitar, sei lá, ontem saímos daqui à meia-noite, deitei-me às 4, só consegui chegar aqui por volta das 15, 16. Mas tenho um Osvaldo, cheguei aqui às 8. Estás a ver?
Daí eu estar-te a dizer que juntos somos mais fortes. Não se faz nada sozinho e é importante nós termos a consciência de que quanto mais o negócio vai crescendo, é importante tu perceberes o time, a equipa, os que te acompanham. Em Angola, Estás a ver? reclama-se muito da qualidade dos recursos humanos, das pessoas de quem nós nos rodeamos para levar os projetos avante e para perseguir os nossos sonhos. Sim, é natural. Sentes-te sortudo por ter esta equipa que tens? Angola tem 50 anos, né? Então é um bebê, né? Ou, quer dizer, é um bebê comparando, se calhar, com países que são mais desenvolvidos do que nós e que têm mais anos de história e de independência e que, se calhar, têm tecnologia, têm softwares e têm a educação mais abrangente e mais presente na sociedade. Então, comparando com esses países, obviamente que nós estamos um bocado para trás. Mas tenho que te dizer que o país ainda é virgem, no sentido de somos 7 vezes maior que, por exemplo, Portugal, se não estou em erro, 14 ou 7, não sei, e que temos só mesmo tipo 30 milhões de habitantes ou 20 e tais que não dá para entre aspas, para povoar, povoar as nossas terras todas. A caminho das províncias vejo bué de mambos vazios. Ou seja, somos virgens. Ainda podemos errar muito. E a cena do segredo do Costelão é que nós erramos bastante no início. No primeiro ano a gente errou bastante, meu. E às vezes as pessoas têm vergonha de errar. Em que é que mais erraram? É errando que tu aprendes. Por exemplo, eu lembro-me de muitas das vezes ter reclamações das pessoas em relação ao ponto da carne. Ok. Até nós pesquisarmos, porque eu não sou da restauração, sei lá, o pessoal que está aqui a trabalhar hoje, que é da restauração, né? Hoje somos da restauração, há 3 anos atrás não éramos da restauração. Nós abrimos o negócio, sim, recrutamos as pessoas, muitos deles estudantes universitários estavam à procura de um emprego para poder continuar a custear a universidade porque os pais já não conseguiam, por exemplo. Outros que já estavam a namorar, já tinham filhos e precisavam de um emprego para dar sustento às suas famílias. Outros que vivem no cubico dos velhos, mas que precisam de contribuir, porque os velhos já começam a olhar para eles tipo, ndenga, já começa a ficar pesado. Entendes? Então, foi nessa ótica de ideias que nós recrutamos. Nós não tínhamos aqui ninguém especializado, formado na área da restauração. Na área da restauração. Fomos aí atrás de um cota que deu formação aos nossos ndengas. Ok. E também uma das reclamações que se recebe muito tem que ver com a qualidade do serviço prestado. Portanto, o atendimento. O tempo. Também reclamavam muito connosco por causa do tempo. Tipo, o pitel demorava muito tempo para chegar à mesa. Estás a ver? Ainda não por acaso já estou a contar aqui os minutos para o nosso pitel vir. À vontade. Não, é gozo. Não tínhamos noção de quanto tempo o cliente estaria sentado de forma paciente até receber o papucho. Estás a ver? Por exemplo, uma das outras reclamações que a gente teve muitas vezes era que éramos muito informais, não é? As pessoas viam na internet os posts, etc. E às vezes vinham à espera que o sari-sari fosse servido. Mano, nós temos, sei lá, 30 mesas, 40. Obviamente que eu não consigo servir as 40 mesas. E muitas das vezes acontecia que eu estava a servir a tua mesa e não te conhecia, por exemplo, nada nenhum, mas a senhora sentia-se diminuída ou menos importante porque eu não servia a mesa dela. Ah, não, ele só serve a mesa dos amigos. Entendes? Tipo, então o que é que eu decidi fazer? Sempre que eu entro no Costelão, eu cumprimento todas as pessoas
que estão no restaurante, passo por todas as mesas, cumprimento, pergunto se está tudo bem, desejo bom apetite e agradeço por terem vindo. Ou seja, nesse cumprimentar o cliente, é aí onde eu recebo o feedback verdadeiro da experiência. E achas que... Se estão a gostar, se estão a ser bem atendidos, se o tempero está lá, se o miúdo é simpático. Tipo... Porque quando eu chego no time, os meus feiticeiros também são tipo... Como é? Reclamações? Não, boss. Coelho então? Não, boss, está tudo bem. Só que quando eu chego na mesa do cliente, aí o cliente dispara. E é aí que a gente melhora. E achas que o segredo da vossa aprendizagem, da rápida aprendizagem porque passaram, tem que ver com essa interação e essa disponibilidade que tu tiveste ao longo destes anos, poucos anos de existência, de ouvir os clientes e... Definitivamente. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, e eu acho que quando tu abres um negócio que é para servir as pessoas, tu tens que perceber o que é que quem está a ser servido quer, gosta e necessita. Ou seja, nós somos um restaurante de carne, costelão, mas havia pessoas que vinham aqui almoçar ou jantar e que queriam peixe. Epá, mano, velho, eu não vou perder, por exemplo, uma família em que a avó quer peixe e vamos todos levantar porque vamos respeitar a matriarca da família e vamos embora, é passar e desculpa, vamos para outro restaurante que tenha essa alternativa. Epá, hora do almoço, eu tenho um prato todos os dias, de segunda a sexta-feira, tenho um prato de carne e um prato de peixe. Porque, a pedido do cliente, do costelão, eu atrevo-me a dizer que nós temos os melhores clientes do mundo. Porquê? Porque, no início, com bué de erros, eles nos deram um backup do caraças. Depois, com algumas obras e melhorias, sempre aqui, não tínhamos ar-condicionado aqui dentro no início, não tínhamos ventoinhas lá fora no início, não tínhamos tantas telas para vermos os jogos no início. Então, foi com os clientes, com o dinheiro dos clientes, com a presença dos clientes que nós fomos então melhorando também a casa. É importante dizer isso para quem está a empreender ou para quem tem um negócio, que é... por exemplo, a mobília que nós estamos sentados hoje aqui dentro não é a mobília inicial. 3 anos depois também demos um up. Ou seja, é importante que a gente perceba que, ok, o business está a correr fixe, mas qual é a reclamação do cliente? Não, Sari, a cadeira não é tão confortável, nós estamos aqui há meia hora, o rabo já está a doer. Ou seja, ter atenção a esses mambos e consoante o tempo, consoante o dinheirinho for entrando, salvar um cochito, guardar um cochito, poupar um cochito, para depois então poderes dar um boost. E o cliente, quando regressa, ele percebe nas entrelinhas que a reclamação dele, o pedido dele, foi atendido. E eu, quando fiz essa pergunta da atenção, tem que ver com o facto de tu seres um artista e um artista de palco, portanto, é músico e é a estrela, como se diz, é a estrela e que merece a atenção. E aqui tu basicamente acabas inverti os valores. Por te despir do Ou seja, artista e és quem está a servir. E eu acho que esse também foi um dos mambos, entre aspas, mano velho, que deu assim uma pancada na cabeça das pessoas. Porquê? Porque, primeiro, afilhado da primeira dama, né? Segundo... Da antiga primeira dama, não é? Sim, sim, Ana Paula Santos. Exatamente. Primeiro, né? Então, se você tem acesso ao palácio, pô, vai estar a servir mesas, a limpar mesa, a puxar cadeiras, you know? Segundo, artista, né? Que muitas das vezes o meu cliente acaba por ser meu seguidor, ou meu fã, ou meu hater, né? Normal. Então eu tive de tudo. Eu tive pessoas no início que vinham aqui como haters e reclamavam de tudo. E eu, como gestor, chamava o time e dizia: respira fundo. Primeiro, no costelão, o cliente não tem sempre razão. Ok? Porque nós somos uma estrutura, graças a Deus, de pessoas educadas, formadas, com discernimento e opinião própria, e temos regras. Então, o cliente chegava aqui e queria destratar o nosso funcionário. Eu tive momentos em que os funcionários entravam para o escritório a chorar
porque o cliente ofendeu, destratou, falou mal. E era normal, porque eles também, como funcionários, não tinham ainda aquela carapaça rija do embate. Era o início, estás a ver? Então, isso para te dizer o quê? Que nós tivemos de tudo. E nos momentos em que a gente tinha clientes, sei lá, com esse tipo de approach, eu saía, o Bacas saía, o Jorge Cadete saía, e nós, como donos do restaurante, percebíamos que connosco a conversa era mais amena e era mais olho no olho e havia ali uma compreensão tranquila. Então percebemos que não faria sentido nós estarmos só no back-office escondidos, que fazia mais sentido nós estarmos à frente, dar a cara, para que os meninos que trabalham connosco vissem, melhorassem e metessem em prática aquilo que a gente estava a fazer. Por exemplo, ele está a ir buscar o prato, o outro está a ir buscar o fino, a mesa está suja, eu tenho um cliente de pé, eu não vou esperar que o meu funcionário termine de servir o fino ou que termine de servir o outro cliente para limpar a mesa. Eu tenho 2 clientes de pé à espera. O cliente vai se sentir extremamente especial porque foi o Sari Sari ou o Bacas que limparam a mesa para ele se sentar. Entendes? Tipo, não é um jogo psicológico, é tipo um choque de realidade, porque no nosso país, infelizmente, quanto mais conhecido, quanto mais famoso, quanto mais exposto tu estás, mais não me toques tu tens. A restauração é um negócio ciumento. Que é tipo, sinto que temos muita vergonha, entre aspas, de servir as pessoas. Adoramos ser servidos. Amamos que nos tratem bem. Amamos que nos sirvam bem. Mas temos vergonha, muitas das vezes, de servir as pessoas. E eu acho que, por ser filho de uma hospedeira, não é? A minha mãe teve 35 anos de TAG. Por ser filho de uma hospedeira, ela sempre serviu as pessoas com brio, com um sorriso, com swag. Estava sempre bem disposta, estás a ver? Então, sempre recebemos muita gente em casa. E ela sempre gostou de receber familiares, amigos. Então é isso, mano. É só tipo replicar, entre aspas, a educação do Cubico no business. Estava a comentar que a restauração é um negócio ciumento, porque existe atenção, existe que quem promove o negócio esteja lá. E a outra face da moeda é a rentabilidade. Eu pergunto muito diretamente, o negócio é rentável? Porque muito do que existe e persiste, às vezes é uma questão de insistência e de relação emocional do promotor com o negócio. E vai injetar, mas queria saber em particular se está a correr bem. Sim, está a correr bem. Nós passamos o primeiro ano, passamos o segundo ano, estamos no terceiro ano, ou seja... acho que hoje em dia eu atrevo-me a dizer que no segundo ano nós já éramos referência. No primeiro ano, não vou ser humilde e modesto, no primeiro ano nós já éramos referência na cidade capital, ou seja, os clientes fizeram de nós referência na Maianga. Assim mesmo já, tipo, imagina, o restaurante ali à frente já existia, o restaurante lá de baixo já existia. E nós, quando abrimos, modéstia à parte, foi uma avalanche, foi um tsunami aqui na Kwame Nkrumah. Então, isso é o próprio para os clientes. Porque há muito sítio que vende batata frita, arroz branco e feijão preto, you know? Há muito sítio que vende fino. Qual era o diferencial que queriam trazer? Eu acho que nós, primeiro, fizemos do Costelão uma coisa familiar, uma coisa de amigos e uma coisa meio que informal. Eu sinto que o angolano gosta de falar alto, gosta de dançar, gosta de cantar,
Então nós somos um sítio com regras, mas sem muitas regras. O pessoal pode entrar de calção, pode entrar de chinelas, pode entrar de fato e gravata, ou seja, é um local em que a gente recebe o menino que lava o carro lá fora, se calhar com 10 mil kwanzas no bolso, que ele vai pitar o seu pica-pau, o seu chouriço caseiro, vai beber 3, 4 finos, viu o jogo e basou. Como vamos receber, por exemplo, um ministro, um PCA de uma grande empresa, ou empresas no Natal, quando fazem aniversários, etc., coisas corporativas, como vamos receber artistas, porque são colegas, ou seja, é um sítio em que vais receber o menino que lava o carro, como podes receber o Presidente da República, estás a ver? É um mambo em que o preço Isso é um e a convite qualidade... indireto, não é? Não. É mesmo a realidade do nosso espaço, estás a ver? É tipo um mambo que... nós demos a oportunidade e a possibilidade de o povo angolano, não é, poder vir a um restaurante e pitar um corte de carne que antigamente nós tínhamos que viajar para poder degustar. Por exemplo, um tomahawk, um T-bone, um costelão de boi, que antigamente nós íamos para Namíbia, África do Sul, ou, por exemplo, sair de Luanda para Huila, estás a ver? Para degustarmos um corte específico. E, a bem ou a mal, eu digo sempre que o costelão é a força de várias energias. Nós sempre estivemos abertos à aprendizagem e sempre estivemos abertos a novas parcerias. E houve um certo dia que chegou aqui um parceiro de um talho e jantou, gostou da carne e perguntou: olha, desculpa lá, quem é que te fornece a carne? Eu disse: não, olha, estamos a comprar ali. Ele disse: olha, eu tenho um talho e eu gostaria de te fornecer o tomahawk, o T-bone e o costelão de boi. E eu fiquei meio cético, disse: ok, cool, vamos lá ver. Carne nacional, cortes internacionais, pelo preço que ele me dizia, era um preço justo e acessível. Então eu sinto, demos uma oportunidade. Veio a carne, grelhamos, provamos, nós, os sócios, o pessoal da cozinha, alguns funcionários, e curtimos, implementamos. Ou seja, primeiro segredo do costelão: carne nacional, cortes internacionais, preço justo, o que faz com que o cliente consiga voltar e sentar aqui dentro mais vezes. Eu sinto que é mais ou menos isso. Estás a ver? Vamos voltar ao início. Porquê é que deixou o mundo corporativo? Deixou de ser, portanto, funcionário de uma empresa, inclusive do setor econômico mais importante de Angola, que é o setor petrolífero. Por exemplo, hoje... porquê? Qual é a motivação, a maior motivação que tiveste para fazeres a mudança? Primeiro porque a Sonangol nunca vai ser... não era do meu pai, não era da minha mãe e nunca vai ser dos meus filhos, né? O que quer dizer que, em termos de estrutura, é uma estrutura gigantesca, mas que eu não me sentia útil dentro da estrutura. Imagina, eu dou sempre essa comparação. Era tipo eu estar a jogar num Real Madrid, por exemplo, mas fazer só os treinos. E ganhei a Liga dos Campeões, ganhei o campeonato, tipo, ganhei tudo, mas participas só nos treinos. Não entraste em campo, não marcaste um golo, não fizeste uma assistência, tá a ver? Não levaste um cartão vermelho, estás a ver? Então eu sentia que era fixe. Foram 5 anos de muito aprendizado, porque muitas das coisas que eu faço hoje aqui no Costelão aprendi também na Sonangol. Ou seja, eu sinto que antes de tu seres chefe, é importante que tu sejas empregado. Antes de tu seres general, provavelmente tu foste soldado e foste subindo. Estás a ver? Eu sinto que para tu perceberes que não deves falar mal com o teu funcionário,
para tu perceberes que tens que cumprimentar todo mundo, para tu perceberes o momento certo de ralhar alguém, de chamar a atenção a alguém, é porque você já passou por isso. Já te chamaram a atenção, já te cobraram a tua presença, estás a ver? O acesso às regras, o modo de conduta. Então, o certo, o errado. Ou seja, os 5 anos de Sonangol deram-me essa noção administrativa. Porque eu digo sempre que se eu tivesse saído da universidade diretamente para abrir um negócio tipo Costelão, eu não passava do primeiro ano. Mas isso é garantido. Porque, pronto, a experiência de universidade é muito teórica e a experiência de estar no salo, everyday, all day, acordar cedo, grifar fato e gravata, aturar chefe, aturar colegas e perceberes que, pô, eu sou o mais novo aqui, esses meus colegas têm a idade de ser meus pais. Estás a ver? Tipo, é um mundo à parte. E como é que conciliavas com o mundo artístico? Porque foi mais ou menos naquela fase em que tu tinhas a dupla Sim, a então, bater. eu já, imagina. Aí é que tá, mano. Tipo, as pessoas não entendem isso. Que é, o que eu ganhava na Sonangol, eu ganhava com a minha dupla num show. Mas eu ganhava o que eu ganhava na Sonangol um mês depois. Entendes a realidade? Obrigado, filho. Opa! Entendes a realidade, bro? Uhum. Que é tipo, tu estás a abolir, né? Durante, sei lá, 30 dias ou 28 dias para receber X. Então significa que como músico tu ganhavas muito bem. Mas ganha-se até hoje. A ideia o artista, é que... Uhum. o artista tem um... Imagina, se calhar o cachê mais baixo que eu recebi nos últimos tempos foram tipo 300 mil kwanzas. Estás a ver? E Isso é para um show de quanto tempo? não, mano, e cantar tipo 2 ou 3 músicas, mano. Tipo 15 minutos, bro. Estás a ver? Chego, obviamente vou ficar mais do que 15 minutos porque é 15 minutos em palco, né? Mas chegar, fico tipo 1 hora, 2 horas, 3. Se estiver bom, fico 4, 5 horas, mas fico de fazer a presença, de falar com as pessoas, de me divertir. Mas trabalho. Acaba por ser, aceito. Acaba por ser aqueles 15 minutos, máximo 20. E qual é que é o mais alto? Estás a ver? Já, Epá, o mais alto que eu já recebi foram tipo 5 milhões de kwanzas. Num show grande. Tipo, porque depois tem essa diferença que é se eu vier cantar, por exemplo, num Costelão, que é um restaurante pequenininho, 15 minutinhos, se calhar eu vou por 200 mil kwanzas. Que, para quem está lá em casa a ouvir isso, se calhar é o salário mensal de muita gente. Então eu valorizo esse mambo. Estás a ver? Havia vezes, por exemplo, que eu e o Choboli saíamos, fazíamos 2 concertos no final de semana, era tipo o dobro do salário, estás a ver? Comparando, mas eu teria de sair daqui, por exemplo, numa sexta-feira. Tinha que fazer uma carta, apresentar na direção. Se a direção não aceitasse me liberar, mano, eu faltava. perdias o show, perdias Não, o cachê ou faltavas ao trabalho? Sonangol, ia fazer o meu show. Apanhavas falta Porque- e eras descontado? Exatamente. Essa era a balança, estás a ver? Pô, se vamos para ali, vamos fazer 2 gigs e vou receber o dobro, então, rapaz, se calhar eu prefiro fatigar aqui. Sabem mesmo que eu estou aí a fazer o show, anyway. Então já, a ver? ou seja, nós podemos aqui afirmar que já se pode viver exclusivamente da música. O resto é bônus, é isso? Não. O que se pode afirmar aqui é que sim, pode-se viver exclusivamente da música. Sim, pode-se. Tens artistas que o fazem, mas na minha humilde opinião, no meu caso, eu nunca vivi única e exclusivamente da música. Nunca. A música sempre foi aquela minha paixão, aquele meu amor, que quando está a correr bem, me dá um combo extra. Está a ver? A música é assim. Se ela está zangada contigo, tu vais receber 300 mil kwanzas. Se ela está a te amar bué, tu vais receber 3 milhões de kwanzas.
Estás a ver? Significa dizer que a música é como se fosse a forma física do atleta. Se o ritmo do momento for teu, mano, velho, tu não paras em casa, estás a faturar 30 por uma linha. Por exemplo, vou dar um exemplo assim rápido. O Dundão, nosso baixinho, Sim. do Afrobasket. Antes desse Afrobasket, se calhar ele não tinha nem 2 ou 3 parcerias com marcas, com empresas, com seguradoras. Mas depois do Afrobasket e depois daquilo que ele mostrou dentro de campo, hoje, se calhar, ele já tem 5 parcerias. Significa dizer que a vida mudou. Fora o carro, fora a casa, fora os combus. E tu tens muitas parcerias extra música. Ou seja, é importante. Tens essas parcerias? Claro! Então, tudo que eu divulgo, tudo que posto, a bem ou a mal, acaba por ser uma parceria. Por exemplo, sei lá, deixa-me lembrar assim coisas com que eu já trabalhei que se calhar o pessoal acha inusitado. Ultra, por exemplo, uma marca de detergentes. Eu e a Antônia, que é a minha funcionária do Cubico, fizemos várias publicidades para a Ultra. E a Antônia recebia também mais 100 ou 200 mil acima do salário dela, porque estávamos a fazer mesmo uma comunicação para a Ultra. Tu estivesse a fazer a ser ator também, com essas experiências de garoto propaganda, como se diz, como dizem os brasileiros. Eu acho que já sou ator, bro. Eu acho que já sou ator. Então, tantos videoclipes, mano. Eu tenho uma curta-metragem. Princípio do Fim. Que fala sobre violência doméstica, feminicídio, etc. E eu convidava o pessoal a ver porque foi produzida. O produtor executivo fui eu. O produtor do Mambo foi o Oshifu. A Wilma Celeste. E fizemos uma curta-metragem sobre a história de um casal que terminou e o homem não queria o término da relação, não aceitava e acabou por tirar a vida dela, no sentido de não ficas comigo, não ficas com mais ninguém, era possível, ciumento, e houve um homicídio e, consequentemente, suicídio. Ou seja, agarramos em coisas que acontecem, coisas bizarras que acontecem na nossa sociedade e no mundo, em torno do amor, né? Tu tens aquele tipo de artista que pinta sempre, musicalmente falando, o amor bonito. E nesse sentido nós tentamos pintar o outro lado do amor, mais tragédia, mais trágico, mas que é real, que acontece, que vemos nas notícias, que vemos nos portais, que vemos nos jornais, que vemos no telejornal. Então, naquela de sensibilizar as pessoas no sentido de que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, por mais amor que exista, não importa a circunstância. Minha humilde opinião, se não está a dar, mano. Foi inspirado em algum caso específico? Sim. Tivemos o caso da Inha Lisandra, né? Que era cantora, artista e que foi mortalmente, sei lá, baleada pelo companheiro. Tivemos uma senhora que era do Comitê Miss Angola, que foi morta pelo marido também. E depois temos todas as outras pessoas desconhecidas que vemos nas notícias que infelizmente acontece. E na maioria somos nós, os homens, que cometemos esse tipo de crime. Somos nós que, entre aspas, maioritariamente tiramos a vida da nossa parceira porque ou fomos traídos, ou não queremos o fim, ou não aceitamos um não, entendes? Então, como homem, como pai de uma menina, como irmão de uma modelo internacional, é importante, como filho de uma mulher, como neto de uma mulher, sei lá, eu fui criado por mulheres, então é importante que às vezes a nossa palavra seja também de chamada de atenção, de mudança de pensamento, comportamento. Qual é que foi o gatilho para tu ganhares essa consciência sobre o femicídio? Não, porque eu sou filho de a violência doméstica. Eu sou filho de pais separados por causa disso, mano. Estás a ver? Eu tinha 5, Saram tinha 1 e os meus pais separaram-se por causa disso. Minha mãe era hospedeira e ela não podia ir trabalhar com hematomas no rosto. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 e ela
decidiu tirar o pé, estás a ver? E o que é que eu sinto com isso tudo? É que os meus velhos foram os melhores amigos até o meu velho falecer, mas enquanto estiveram juntos, houve ali 2 ou 3 situações de turbulência em que, para a nossa segurança e para a segurança dela, como mulher, a minha mãe preferiu dar um basta e tirar o pé. Então é daqueles mambos que não é só falar de uaué. Não. Nós vivemos isso, passamos isso, experienciamos isso na pele, estás a ver? Perceber que os cotas estão separados, que o dia 24 é com a tua mãe, que o dia 25 é com o teu pai, ou que o dia 24 é com o teu pai, que o dia 25 é com a tua mãe, estás a ver? Aqueles natais tipo, jogos de futebol em que todos os velhos estão lá a apoiar no campo, mas o teu velho não está. Estás a ver? Tipo, N situações que hoje, com quase 40, eu tenho noção de que é importante falarmos sobre isso, porque em termos de sociedade civil evoluímos se falarmos sobre isso. Tipo, como é que é ser pai de uma menina, meu? Como é que é sustentar 2 filhos nos dias de hoje? Tipo, é importante. A gente fala mais sobre, sei lá, quem traiu, quem fez, quem... De onde é que achas que a tua mãe foi buscar força para dizer um basta? Porque na realidade há muitas mulheres que continuam a viver no silêncio e continuam a admitir a violência por mais brutal que ela seja, e o pior acontece. Onde é que achas que a tua mãe terá ido buscar a força para dizer basta e seguir outro caminho? Mano, honestamente falando, eu acho que ela vai buscar essa determinação no orgulho que ela tinha no trabalho que fazia. Ou seja, quando tu trabalhas com o público, quando tu és uma figura nos ares, né? Numa companhia de bandeira, tu tens outras noções. Tu viajas, tu tens noção de como é que funciona a Inglaterra, em França, em Portugal, no Brasil. Ou seja, não és alguém que não teve a oportunidade ou o privilégio de sair de Angola. Então eu acho que a minha mãe sempre foi uma mulher do mundo, né? Hospedeira, 35 anos, sempre viajou, sempre teve acesso, sempre foi uma mulher muito mente aberta, liberal, empoderada, estás a ver? E eu acho que o facto dela ter sido sempre uma mulher independente desde muito cedo, de trabalhar, de ter a sua independência financeira, eu acho bem importante falarmos sobre isso com a mulherada, porque quando tu tens a tua independência financeira, quando tu tens um emprego, quando tu amas aquilo que tu fazes, tu consegues tomar decisões que podem mudar o mundo. Que é tipo, eu casei-me, ok, mas eu vou me separar pelo bem, primeiro pelo meu bem, estás a ver? Pela minha sanidade mental, pela minha integridade física, e segundo, pelos filhos, né? Que nenhum filho, sei lá, gostaria de ver o papá a levantar a mão na mamã, né? Então, para que isso não aconteça e que não se torne uma rotina, epá, cada um foi para o seu lado. Obviamente que existem alguns traumas e alguns pesadelos, se calhar alguns fantasmas em torno disso, mas se calhar foi isso que me fez ser o pai que sou hoje, né? Tipo, mais presente. A Sky tem 14, o Skyline tem 12. Então... Conseguiste então, registrar o teu filho com o nome certo. Que era para ti. Que eu digo sempre à minha velha, como é? Já estou a dar capote. E ela ri-se, né? Porque ela separou se eu tinha 5, né? Sim. O Canenga já está com 14, ou seja, estou a dar um capote aí de, sei lá, acho que uns 9 aninhos, né? Sim. Então, em tom de brincadeira familiar, essa mamba acontece, estás a ver? E aprendi bastante com exemplos que tive dentro da família, mano.
Estás a ver? Com exemplos que tive com primos, com Tu nos tias, últimos anos estás a ver? acabaste por viver uma vida familiar mais reservada, mas houve um período em que partilhavas bastante a tua vida familiar. Sim. O que é que, O que é que aconteceu? acontece? A família está na tuga, mano. Ok. Então, aquele mambo do acordar e de estarmos juntos todos os dias, infelizmente, já não tenho toda hora, né? Porque ser pai também é isso, é perceberes que eu fui estudar para Lisboa, fiz o colégio militar lá, na altura não estávamos em guerra, e a história repete-se. Que é tipo, os putos foram, estão a estudar lá, então aquela comunicação, aqueles posts familiares diminuíram única e exclusivamente por causa disso, é que nós não estamos a viver no mesmo país. Estás a ver? Por causa da segurança, por causa da educação, por causa da saúde. Eu optei um bocado antes do Covid começar mesmo a ficar agressivo, eu optei por fazer essa jogada. Então Angola, pelo que tu disseste, não oferece segurança, não oferece saúde e não oferece educação da melhor mano. qualidade. Oferece. Por isso é que os nossos governantes vão todos tratar fora. Então se oferece, porque é que se vão tratar fora? Porque oferece, né? Oferece qualidade top. Por isso é que vão se tratar fora. Espanha, África do Sul, Namíbias, estás a ver? Aliás, teu padrinho esteve ultimamente, em Espanha. ultimamente as pessoas, é o que eu digo sempre, tipo, a cena mais incrível disso tudo é que, como pai, eu parei, olhei para o futuro e disse assim, ok, o que é que estes gajos gostam de fazer? Um tinha aptidão para o futebol, basquete, a outra queria fazer balé e ginástica acrobática e artística e não sei o quê. E olhamos à nossa volta, percebemos que, se calhar, a melhor opção, mas nunca foi no sentido de estão a bazar e vão ficar. A gente disse, não, vão e vamos ver como é que corre. Graças a Deus, a cena de integração na sociedade, na escola, foi nice. Ambos têm boas notas, tipo, a Sky e o Skylan estão sempre ali no quadro de honra. Acho que a Alexandra faz um trabalho magnífico no que toca no quesito educação, no quesito comportamento, estás a ver? Que sempre que eu vou e encontro-me com os miúdos, o mindset é aquele, o respeito à educação estão ali, estás a ver? Tipo, vivem, respiram, almoçam, comem basquetebol, estás a ver? Então, aqui entre nós, mano, começaram a jogar no Queluz, que é perto de Massamá, onde a gente vive. Hoje estão na segunda época do Benfica, fazem parte da equipa A do Sub-14, fazem parte do 5 inicial. Então, sei lá, estou aí a ver se amanhã a Sky é uma Avelina Peso, estás a ver? Se amanhã o Skylan é um Bruno Fernando, é um Francisco, é um Dundão, porque na verdade nós não vamos durar para sempre. Eu sinto que o desporto no seio familiar é um mambo que devia ser obrigatório. Tipo, o desporto no seio familiar é um mambo que dá regras aos nossos filhos, que lhes dá o sentimento de camaradagem, que lhes dá o sentimento de partilha, que lhes dá o sentimento de que tens que te esforçar bué para conseguir vencer. Estás a ver? Dá-lhes o sentimento de juntos conseguimos, porque sinto que numa equipa de desporto os miúdos encontraram uma outra família, não têm tempo para fazer porcaria, não têm tempo livre para estarem a pensar em coisas negativas. É school, saiu da school, treino, banho, pitou, ferrou, dia seguinte school, treino, jogo, fim de semana. Tipo, é uma rotina blindada. Eu acho que o desporto acaba por blindar maioritariamente aquilo que é de negativo,
para entrar na nossa casa. E nós cá não temos essas condições para as crianças, os nossos filhos, se dedicarem ao desporto e com o desporto aprenderem a disciplina. Volto a dizer, saúde, educação e segurança. Saúde no sentido de, se ficarmos doentes, que Deus nos proteja. Nós recebemos aqui um diagnóstico. Vou dar, sei lá, 2 ou 3 exemplos. Um primo meu tinha uma ferida na perna, em que foi aqui a 2 clínicas privadas, em que a solução era lhe cortarem a perna. Hoje o meu primo Cláudio era o Saci Pereré, estás a ver? Saiu uma perna com muletas a saltitar. Mano, saiu daqui, foi para onde? Lisboa, ficou lá 3 meses, voltou, a ferida sarou e está tranquilo. Ou seja, temos 50 anos de independência, temos muitas debilidades no quesito intelectual, né? No quesito formação, no quesito tecnologia. Muitas das vezes eu sinto que nós temos a tecnologia avançada, mas não temos o capital humano, a mão de obra com conhecimento para conseguir operar essa tecnologia avançada que já temos. Então, seguramente, em termos de medicina, sinto-me mais seguro em ter a family lá do que cá. Vou-te dar outro exemplo. A minha mulher foi operada 3 vezes nos últimos 3 anos. Uma operação em cada ano. Ela tinha miomas no útero, ok? Foram feitos exames. Chegou-se à conclusão que teríamos de retirar o útero, porque depois dos exames percebemos que o mioma era cancerígeno. Ok? Então tivemos a primeira intervenção. Isso fora ou cá? Diz-me tu. Fora ou cá? Óbvio, né? Fora. Fora. Yeah. Depois dessa intervenção, com o mioma que foi retirado, fizeram outros exames, biópsia, o que é, no tal mioma, e chegaram mesmo à conclusão que era cancerígeno. Em consultas de rotina, perceberam que a cena dos ovários, tipo, a fazer aquele mambo como é? A ovulação? A ovulação, o ovulatório, não sei o quê, Yeah. que recriava as tais células cancerígenas e os miomas regressavam. Então, no segundo ano, chegou-se à conclusão que tínhamos de fazer uma intervenção para retirar os ovários. Ok? E agora, este ano, a gente fez uma terceira intervenção, que foi a retirada da vesícula biliar. Ou seja, mano, eu não sei, mano, se em Angola, com essas 3 intervenções sofridas nos últimos 3 anos, intervenções cirúrgicas, se eu teria a minha mulher em vida. Entendes? Primeiro, porque acredito eu que até percebermos em território nacional o que é que ela tinha, iria ser demorado. Segundo, até identificar que tipo de intervenção é que a gente devia fazer, provavelmente eu já teria perdido a mãe dos meus filhos. Ainda há 2 outros elementos que te fazem tanto investir na presença das crianças ou da família lá fora, tanto saúde e educação. Educação, a escola ficou muito cara. Perdão, saúde, educação e depois a segurança. Yeah. A educação. Eu gostava de me focar depois da educação na segurança. Yeah. Saber se houve aí algum episódio que te fez pensar. A escola ficou muito cara. Estás a ver? Eu lembro que eu estava numa escola particular em que eu pagava, se não estou em erro, 300 mil kwanzas por cada um deles. E é muita massa, meu. Estás a ver? Tipo, só para a escola dos putos, todos os meses. E com essa massa eu consigo, de alguma maneira, por graças a Deus,
já temos cubículo lá, não pagamos renda, é só mesmo internet, água, luz, alimentação. Então, se calhar com esse combo eu consigo ter eles lá. Em termos de escola, conhecimento, tecnologia, desenvolvimento, as nossas instituições nacionais estão ainda atrás de toda aquela instituição internacional ou privada em termos de condições, em termos de professores, em termos de tecnologia de desenvolvimento e conhecimento. Estamos mais atrasados do que todas essas instituições estrangeiras, internacionais, que lecionam em território nacional. Eu acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso, né? Todas as instituições são muito mais caras e, comparando o Mambo Nacional com o nacional de lá, é tipo, é custo zero, é free, é obrigatório, não tem nenhum custo adicional. Depois, passando para a segurança, vão a pé para a escola, né? Os miúdos são bumbos, então na terra de Ungueta, você quando é bumbo, Ungueta também não se mete contigo, estás a ver? Então, a dada altura, eu sinto que, em termos de segurança, podem ir para a escola a pé. Em termos de regresso para o cubico à noite, eu vivo no Nova Vida e o Nova Vida tornou-se, sei lá, ali na altura do Covid, um bocado mais perigoso, porque, pá, com empresas a fecharem, desemprego, etc. Então, os bairros à volta têm tendência em vir buscar alguma ajuda dentro da urbanização, e depois muitas das pessoas não abrem a porta, não ajudam, então eles acabam depois por invadir, roubar, assaltar, né? Então é mais nesse sentido. Depois, mas tu continuas cá e continuas inclusive a apostar no trabalho, nos negócios. Eu não saio daqui para nada, mano. Eu tenho Angola tatuada no corpo, bro. Então vês as crianças a voltar em breve? Eu vejo a Sky a jogar na seleção. Eu vejo o Skyline a jogar na seleção de Angola de basquete, mano. Eu vejo isso, claro. Mas é o que eu digo. O futuro deles é o futuro deles. Eu não posso, tipo... Se calhar a minha mãe queria que eu tivesse nação de Angola até hoje. Entende? Eu digo à minha mãe, tipo... Mãe, desculpa por não ser o filho que tu sempre sonhaste. Estás a ver? Tipo aquele filho médico, engenheiro. Aquele filho sem tatuagens. Estás a ver? Aquele filho que não fuma uma jamba, mano. Tipo... Eu peço desculpas à minha mãe por não ser o filho que ela sempre quis. Mas eu sou teu filho, meu. E tenho muito orgulho em ser teu filho. Entendes? E também és filho de Angola. Também és filho de Angola. E deste país sobre o qual tu hoje falas. E há quem diga que muito mais abertamente, inclusive com críticas diretas há situações sociais muito ligadas a questões de segurança, como tu referiste, sim. Mas depois também de Angola ainda ser um país que nem o mínimo consegue dar a algumas pessoas. Portanto, o que comer e o que beber, ou ainda uma sala de aula para aprender o beabá. Um dos meus sonhos é poder construir uma instituição estilo a instituição que me formou como pessoa. Eu sinto que a instituição que me formou como pessoa, se nós tivéssemos uma instituição daquelas aqui, a nossa juventude... Estás a falar do colégio militar? Estou a falar do colégio militar. Ou seja, eu sinto que uma nação necessita de ter homens e mulheres capacitadas para poderem defender o território nacional em qualquer momento e necessidade. Eu partilho da opinião que uma nação só se faz forte se os seus valores, se os seus ideais estiverem presentes no coração e na mente das pessoas. E o Colégio Militar tem isso. O que é o Colégio Militar? O Colégio Militar é uma instituição educacional, tipo uma escola, em que o governo, tipo o Ministério da Educação e o Ministério das Forças Armadas,
não sei se é Ou da defesa. da defesa, por exemplo, o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa se unem no sentido de educar, formar novos valores para a nação. Jovens que saem de toda a parte de Angola, obviamente que temos um limite para poder ter as pessoas ali. Eu acho que na altura éramos 700 e tal alunos, mais ou menos, cada um nas respectivas classes. E o objetivo dessa instituição é o quê? É ter presente a educação militar dentro da educação normal, ok? Que é você saber cantar hino, você marchar, você fazer cama, você ser alguém com o teu cacifo organizado, você saber que certo é isto, errado é isto, dignificarmos a bandeira, dignificar a farda que enverga. Ou seja, se desde pequeno você mete na cabeça do dread que esse é o caminho, por mais que, como aconteceu comigo, por mais que esse jovem estudante, depois de terminar a 12ª classe, não siga uma carreira militar, para sempre terá incutido nele valores militares. E eu tenho que te dizer o seguinte, recruta devia ser obrigatório para todo jovem que completar 18 anos. Está a ver? Eu acho que todos nós devíamos ter o privilégio e a oportunidade de passar por 3 meses de recruta, onde estamos despidos de quem é o teu pai, de qual é o teu extrato social, porque dentro daquela instituição, colégio militar, somos todos iguais. Tipo, filho do presidente, com o filho do ministro, com o filho do fulano, todo mundo é castigado da mesma forma. Todo mundo grifa da mesma forma. Todo mundo come a mesma coisa. Ou seja, é um mambo que tu levas para o resto da tua vida valores, ideais de integridade, de família, de como criar uma sociedade próspera e unida. Ou seja, nós às vezes temos problemas com a juventude quando ela se torna adulta que podiam ter sido evitados com esse mesmo jovem quando ele era mais novo e mais candengue. Com formação, com visão, com direção. Entendes o que eu quero dizer com isso? Mas a minha pergunta também tinha que ver aqui com o facto de Angola ainda não ser um país que oferece o mínimo a muitos dos angolanos. Yeah. E tu tens a família a ir buscar um pouco mais do que o país oferecia, mas aqui nem o mínimo tenha. Por isso é que eu digo que o que é que nos espera o sonho dessa escola, com que nós vivemos? O sonho dessa escola é mesmo para famílias que não têm um mínimo. Estás a entender? Não pode ser um mambo em que tu vais meter no colégio militar de Angola, que nem precisa de ser em Luanda, minha humilde opinião, tinha que ser numa província em que a província tivesse a precisar de juventude. Estás a ver? Uma província que tivesse a precisar de juventude lá, porque com as dificuldades a juventude tende a emigrar para as províncias e para a capital, onde tem mais vida, onde tem mais atividade, estás a ver? Onde dá para conseguir um emprego, onde dá para fazer um business, um combo extra. Estás a ver? Então, tem que ser numa província que precise definitivamente de juventude lá e quem deve ter acesso a esse benefício, a esse privilégio, definitivamente teriam de ser as famílias mais desfavorecidas. Porquê? Porque é aquele jovem formado que vai tirar a família dele da dibinza. Porque nós só precisamos de um. Por exemplo, na minha família eu sou o primeiro, se calhar, a terminar a universidade. A minha mãe não é formada. Se calhar termina o médio. Eu, como filho da minha avó, não sabia ler nem escrever. Nem sequer o médio fez. Ou seja, a evolução familiar é essa. A minha avó não sabia ler nem escrever. A minha mãe já sabe ler e escrever. E também já parla um coche línguas do inglês e do francês. Porque, mano, hospedeira, tens que arriscar, né? Porque o passageiro
é estrangeiro, mano, nem sempre o passageiro fala o português. E você tem que lhe servir, tem que lhe atender. Pelo menos naquele básico do coffee, tea, milk, chicken, fish, esses mambos, ela tem que saber. Estás a ver? Mas se calhar eu já falo fluentemente o inglês, já me formei numa universidade. Então se calhar os meus filhos vão se formar numa universidade, se Deus quiser, e se calhar vão fazer um mestrado. Ou seja, a evolução familiar tem que ser essa. Então às vezes uma família que tem 5 filhos, se calhar aquele filho que for fazer os testes psicotécnicos, se calhar foram os 5, mas só um é que teve nota nos testes psicotécnicos para entrar, se calhar é esse um que vai conseguir meter os 4 irmãos na beck e tirar essa família da zona de desconforto. Só que é um processo. E todo o processo passa pela educação. Eu acho que é muito importante. Que é o que não temos. É o que nos falta. Né? É o que nos falta. Temos. Porque muita boa gente que não fala inglês, não se formou, se calhar não sabe ler e escrever, é muito bem educada. Estás a ver? Como também tens muito boa gente que se formou, que sabe ler, que sabe escrever e que é mal educada. You know what I mean? Então, não é uma questão de valores. Não é uma questão de valor combo. É uma questão de valor moral, de civismo, de moral, respeito, de ética, de civismo, tá a ver? De nação. Porque, imagina, eu tenho um track que diz o seguinte: levanta a cabeça, a luta continua. Não fica no banzelo, brada, só olhar para a lua. Nada cai do céu, só a chuva se habitua. Acorda cedo antes do galo, mano, mete o pé na rua. Barriga vazia no sorriso da criança. Somos energia positiva para mudança. Não tem segredo sem medo, aponta o dedo na liderança. No futuro do amanhã não perdemos a esperança. No choro da mãe, na força do pai, na reza da avó, na coragem de um dengue que vai. Segura a bandeira, dá-me a tua mão. Somos um só povo, uma só nação. Parece bife, mas estou a cantar união. Unidos, a corrente fica forte. Juntos somos vida, separados somos morte. Angola, nós mudamos a nossa sorte. A escolha é sempre tua, 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 tua. És tu. A escolha é tua, mano. Entendes o que eu quero dizer? A escolha é nossa, mas depois também é necessário aquilo que tu bem referiste, ecossistema, estrutura e alguém que possa nos estender as mãos. Nós acabamos por falar pouco de ti como artista, mas acabaste por te manifestar aqui nessa parte final, ou por manifestar mais o artista nesta parte final. A música hoje ocupa quanto do teu tempo? Tu respiras música ou ela... Eu respiro música, bro. E às vezes eu fico, sei lá, estupefacto com as pessoas. Como eu sou um artista independente e não faço parte, sei lá, das estruturas musicais do nosso mercado, se calhar as pessoas não me sentem tão presente nos sítios, nas televisões, nos programas, porque felizmente eu tenho sempre uma opinião sincera a dar. Tenho sempre uma opinião própria, um ponto de vista alternativo a dar. E talvez por isso eu sinta que depois do lançamento da música Mwangolé, determinadas portas se foram fechando, ou determinadas chamadas deixaram de ser atendidas, determinados palcos, shows deixaram de ser feitos, mas é natural e normal porque nem todos nós temos a capacidade de dizer não, eu não concordo, essa toalha é preta. Porque em Angola, infelizmente, estamos numa altura em que se o dono, o chefe, o boss disser que essa toalha é branca, e faço questão de mostrar lá para as pessoas, nós todos que dependemos do métier vamos dizer sim, chefe, esse mambo é branco. Mas depois entre nós vamos dizer, porra, chefe também, esse é maluco. O métier está a falar que aquele mambo é branco. Não, pá, mas talvez não podemos falar que aquele mambo era preto. Estás a ver? Quem é que tem a coragem de dizer que o mambo é preto? Então estás a dizer é que sentes que algumas portas se fecharam
pela tua frontalidade? Definitivamente, mas eu prefiro pensar nas portas que se abriram. Por exemplo, o Taça Cheia está aqui e é uma porta que se abriu, entendes? E é uma conversa diferente, mano. Tipo, eu, se calhar se fosse uma televisão, não iria ter tanto tempo de exposição, tanto tempo de antena, para podermos conversar sobre coisas que realmente importam. Porque na televisão, infelizmente, as conversas são sempre muito supérfluas, são sempre muito em torno do entretenimento, em torno do bife, de intrigas, estás a ver? E nunca em torno daquilo que realmente precisamos de ouvir. Alguém que está lá no cubico, que com algum mambo que um gajo disse aqui, vai lhe dar uma luz e vai implementar. É sobre isso. É sobre partilha. Tá vendo? Eu digo que larguei o salário para virar empresário, chamarão-me de louco. Eu disse, tens razão. Hoje em dia estou a pagar salário dos meus funcionários, sou um bom patrão. Pega a visão. Sniffa essa linha de pensamento. Arma da vida é o conhecimento. Não fica escravo desse movimento. Faça investimento. Contributo para o teu crescimento. Não assines qualquer documento. Mano velho fala, você cala, bate pala, cria tendência, você chega em bala. Ou seja, muitos dos juízes que vieram sentar aqui no Costelão hoje estão a abrir restaurantes. Uns já abriram no primeiro ano, mas já fecharam. E já tem uma outra gestão, um outro gerente, um outro nome. Porque às vezes o people chega aqui e vê o Sari na gerência e acha que também é fácil. Não, eu até tenho mais combo que esse Wii. Vou abrir um mambo mais benga, numa outro mambo e com carne se calhar mais premium. Mas se fores lá, 6 meses depois, 1 ano depois, fechou, trocou da gestão, trocou o nome, estás a ver? Ou seja, nós às vezes gostamos de seguir bala, mas o segredo está na consistência. E só para deixar aqui um mambo rápido, que eu não posso levar os louros, estás a ver? Os louros todos sozinho. Estás a ver? Há um Wii que provavelmente ele jamais vai aceitar sentar assim contigo a beber um vinho e a conversar sobre isso, que é o Bacas, meu sócio aqui. É o agente do Jeff? Continua a ser sim, trabalhou com o Jeff. Trabalhou com o Jeff durante muito tempo. O Bacas é um dos organizadores da Pelenguenha, um dos organizadores do Talho Popular, Santos Popular, estás a ver? Então, do Sanse Groove em Benguela, estás a ver? Então, eu conheço o Bacas na Tuga, depois em Inglaterra. Então, é uma amizade que nós também já nutrimos há muitos anos. E o Bacas, mano velho, é o guru. Esse número dele ainda funciona? É 19. É mesmo esse. Não vou dizer o 9, mas é mesmo 19. Esse é o número do Magé. O Wii, aqui entre nós, é o guru do Costelão no back-office. Quando o mambo estava a picar e no vermelho, era esse Wii que ele ligava: bro, aqui, mano, estava a vender, mas não estou a ver. Estou a ver navios. Eu disse, calma. Amanhã estou aí. Vinha, olha, o teu problema é aqui. Tens que ver as gramagens. Estás a servir muitas gramas acima no mambo. Então, em vez de estás a ganhar, estás a perder. Porque estás a pagar mais no fornecedor e estás a fazer menos aqui com o cliente. Então, diminui a gramagem, mas... Ou seja, é um Wii que respira, sonha, restaurantes, tá vendo? Assim, turismo do Wii é bazar, experimentar mambos nos restaurantes, tá vendo? Para depois voltar e implementar. Então, termino dizendo que eu, o Bacas e o Bacas, Gelson Quintas e o Vui dos Calibrados, dia 24 deste mês, se engana Nzambi, assim desejar, inauguramos no Lar do Patriota o molho seco. Sim. E eu gostaria que vocês, Taça Cheia, estivessem presentes na inauguração para bebermos um vinho e degustarmos
Exatamente. Os nossos quitutes. Vamos continuar a fazer a taça cheia aqui no costelão e também no molho seco. Vamos continuar a ter Sarsari para nos falar um pouco sobre muito do que vive e muito do que vive também passa por ter uma taça de vinho cheia, uma taça cheia. Um bom vinho, não e uma pode taça faltar. cheia inspira-lhe a fazer o quê? Ter uma taça cheia. O que é Boa que... música. Uhum. Eu, Já- Com vinho, o tema musical flui. Uhum. Flui bastante. Como é que surgiu essa paixão pelo vinho? A paixão pelo vinho surgiu quando eu saio da Sonangol. Quando eu saio da Sonangol, eu vou trabalhar na KPMA, que é uma das subsidiárias do grupo MPCP, com o meu amigo Kenny Pinheiro. E a KPMA fazia import de vinhos. Vinhos portugueses, do Douro, Alentejo, Lisboa, Setúbal. Desde moscatel, vinho branco, tinto, reservas, DOC, grandes reservas. E foi aí que eu, entre aspas, comecei a gostar, a interessar-me por vinhos. Primeiro, interessou-me a variedade de preços. Porque é que este é mais caro que este? Depois, os respectivos sabores, texturas e aromas. Porque é que esse do Douro é mais agressivo, esse do coisa é mais quente, estás a ver? E passei a fornecer vinhos para restaurantes. Ou seja, daí eu ter-te dito que é importante ser empregado antes de ser chefe ou antes de ser boss. No sentido de eu vendia vinhos para os restaurantes. Eu entrava no restaurante, já sari-sari, o meu fã estava a jantar com a dama dele e estava a ver a entrar, a transpirar com 3, 4 caixas de vinho porque fui vender o vinho. Ou seja, eu nunca tive vergonha de trabalhar. Se estou a ganhar dinheiro de forma legal, justa, sem fatigar ninguém, I'm on it. Então eu nunca tive vergonha de vender. E eu vendia vinhos nos restaurantes. Depois, no Locanda do Cruzeiro, fui abrir a adega do Mano Velho. Abri mesmo já o meu mambo com boi de wines, estás a ver? Boi de vinho, já tu estiveste lá uma ou duas vezes, Sim, se, não, se bem me lembro. Sim, de fato, camisa, o coisa, vinte, lembro-me. Abri a adega do Mano Velho, só wines, estás a ver? E o people ia lá, bebia vinho, trocávamos uma ideia, e eu estava com o meu tinto, estavas com o teu branco, ele estava com o tinto, e depois íamos provando tipo, o vinho uns dos outros, e percebi que a conversa do vinho é uma conversa intelectual, é uma conversa calma, independentemente de serem 3, 4, 5 garrafas, é uma conversa decente. Acho que o vinho te dá. Tipo, eu estou no teu podcast a beber um vinho, mas estou a reparar, eu estou com Tu estás elegante. Tá vendo? Com um cuidado e porque é wine, estás a ver? O vinho dá-me essa sensação. Depois, eu gosto de fazer amor com vinho, bro. Tipo, acho que o vinho é a bebida do amor, né? Sumo de uva, acho que um jantar com a tua amada, com a mulher dos teus sonhos, um bom wine. Há quem gosta de champanhe, mas eu prefiro, não deixa de ser um vinho espumante, né? Claro. Mas eu prefiro mesmo um tinto. Estás a ver? Acho que cria-me aqui umas canturas que me inspiram. Estás a ver? Acho que eu, sob o efeito do vinho tinto, sou mais romântico, sou mais carinhoso, sou mais... entrego mais, né? Tipo, dedico-me mais. Acho que o vinho tem esse efeito. Ao vinho e ao Tem esse vinho efeito sobre mim. Salud. Nós ficamos por aqui com uma sensação de que a conversa deveria continuar. Até porque aqueceu. O wine começou a fazer aqui efeito. Mas vamos ficar por aqui com a promessa de em breve voltarmos a falar com Sarsari, eventualmente com Bacas ou com outra malta. De alguma forma.